Olá, amigos da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. Aqui quem fala é Marco Milani, da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, onde eu atuo mais diretamente no Departamento de Doutrina, mas eu continuo sendo um colaborador da 3 de Outubro. É uma grande satisfação participar desta atividade relacionada ao Evangelho segundo o Espiritismo, com a oportunidade de comentar um de seus capítulos, no caso, capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Trata-se de um capítulo fundamental para a nossa própria concepção de felicidade, porém ele ainda é muito mal compreendido. Vamos ver o que os Espíritos nos dizem a esse respeito. Logo no início do capítulo, nós encontramos duas passagens trazidas pelos evangelistas Mateus e Lucas, que dizem o seguinte: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento haveis de ter? Ora, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos seria a sua aplicação sublime, a sua aplicação máxima, porque essa virtude constituiria-se numa das maiores vitórias que nós teríamos sobre o orgulho e o egoísmo. Porém, geralmente esta palavra ela é compreendida de maneira equivocada, porque o significado dela, devido à pobreza da linguagem humana, impede a sua plena compreensão. O significado dela pode assumir diferentes conotações conforme aquele que a interpreta. Por isso que a razão deve fazer a diferença. Em primeiro lugar, nós temos que saber que não podemos ter a mesma ternura, a mesma simpatia, a mesma confiança que nós depositamos naqueles que gostam de nós, que têm convivência conosco, que temos simpatia para com eles, com aqueles que não gostam, que têm desarmonia, que têm desavenças conosco. Nós não podemos confiar em alguém que nos quer mal, os próprios Espíritos dizem isso. E eles acrescentam ainda que trata-se de uma questão física. Nós temos, num processo natural de pensamento e vontade, nós emitimos pelos pensamentos e criamos em torno de nós uma condição fluídica. E os Espíritos dizem nesse capítulo que nós assimilamos e repelimos fluidos conforme a característica deles, conforme a qualidade desses fluidos. Alguém que nós gostemos, alguém que esteja conosco numa situação de simpatia, num bom relacionamento, nós vamos criar laços fluídicos agradáveis, harmônicos, e a presença de um e outro, isso nos traz sensações agradáveis. Quando nós estamos próximos a alguém que não gosta de nós ou que nós não temos muita simpatia, naturalmente nós qualificamos os fluidos em torno de nós e existe uma repulsão fluídica, uma repulsão de fluidos. Isso é natural e os Espíritos explicitam isso neste capítulo. Então não adianta nós fingirmos que vamos amar ao próximo, independentemente das relações de simpatia ou não que nós temos, porque isso vai interferir. Mas o verdadeiro sentido, e é esse sim aquilo que Jesus deixa muito claro, e o Espiritismo nos revela de uma maneira bem simples e prática para nós aplicarmos no dia a dia, o verdadeiro sentido é não pagar o mal com o mal, é não alimentar desejos de ódio ou de vingança, porque nós temos que substituir esses pensamentos pela intenção do bem. E isso significa que nós estamos adentrando no que nós poderíamos chamar de perdão. Só que esse perdão daquele que nos fez mal, ou daquele com quem nós achamos que temos desavenças, não significa simplesmente desejarmos que ele fique longe, ou que aquilo que ele tenha feito, ou que nós tenhamos feito e gerado essas desavenças, fique simplesmente esquecida. Nós temos que mudar a sintonia, porque senão nós permaneceremos ainda ligados, porque intimamente nós temos dentro de nós algo que nos prejudica, porque podemos não manifestar isso num primeiro momento,
mas os sentimentos de rancor, ódio e vingança, eles permanecem inclusive depois da morte. E é isso também que os espíritos nos dizem, que é uma ilusão achar que basta a morte, né, para que os nossos problemas, as nossas desavenças sejam eliminadas com aqueles que partiram. Simplesmente porque nós podemos criar, inclusive, inimigos desencarnados. Nós permanecemos vinculados, nós permanecemos ligados pelo pensamento. Então, o perdão não é uma questão simplesmente de achar que está fazendo um bem para o próximo. O perdão, em primeiro lugar, é para nós. Nós nos livramos de pensamentos e de sentimentos ruins que poderiam nos deixar vinculados numa situação desagradável. Então, nós nos perdoamos num primeiro momento porque nós tiramos de dentro de nós sentimentos tóxicos. Por outro lado, aquele que acha que está perdoando simplesmente porque não está reagindo, se ele guardar dentro de si ainda mágoa, rancor, algum tipo de sentimento negativo, ele continua alimentando o vínculo que ele teria com a outra pessoa, independentemente de estar encarnado ou desencarnado. Então, trata-se de uma oportunidade muito rica para nós desenvolvermos a paciência e a resignação corajosa por meio do perdão. O objetivo é eliminar as desarmonias e conquistar a superioridade moral. Este capítulo ainda tem uma outra passagem, também de Mateus, que gera uma certa descrença para aqueles que não compreendem essas relações e a maneira de interpretar, não de maneira literal, mas na sua essência. E esta passagem é o seguinte: se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Ora, aqueles que não compreendem o sentido fraterno disso, mas principalmente do perdão, eles vão rir sobre essa proposta, que seria um absurdo. E, de fato, os próprios espíritos também nos dizem que nós não devemos tomar esta frase ao pé da letra, porque simplesmente nós temos a obrigação de nos preservar também. O próprio instinto de conservação, ele vai se opor naturalmente à interpretação literal desta máxima. Nós não devemos, e os espíritos dizem com essas palavras, nós não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Nós temos que nos precaver. Isso é uma questão de prudência, né? Então não é uma questão só de seguir ao pé da letra estas frases, é entendê-la. Por isso que essas palavras, Jesus não condenou a defesa, mas a vingança. Então, quando alguém diz isso, se alguém te ferir de uma face, oferece-lhe a outra, simplesmente reforça-se o conceito de não pagar o mal com o mal. Mas em momento algum nós vamos nos expor para que aquele que não goste de nós possa aproveitar isso e nos prejudicar mais ainda. Não é isso que Jesus disse. Então, a interpretação dessas passagens merece, sim, atenção, sempre buscando aquilo que vai nos fazer bem e aquilo que vai nos favorecer em termos de evolução espiritual. O perdão, que é a chave da compreensão deste capítulo, vai fazer com que nós tenhamos, num primeiro momento, a certeza de que estamos nos melhorando. Se a outra pessoa ou aqueles que estiverem de alguma maneira vinculados a essa relação conflituosa, se eles não quiserem aceitar, se eles continuarem ainda persistentes em querer fazer o mal, basta o fato de nós já nos perdoarmos e não guardarmos rancor, já estamos desvinculando-nos mentalmente de qualquer situação que poderia nos prejudicar, mas mantendo a prudência. Então, a frase de Jesus do perdão e do não pagar o mal com o mal, simplesmente é uma atitude saudável para nós. Se o outro vai aproveitar ou não, aí é a responsabilidade do outro. Mas nós temos que entender que trata-se de uma atitude saudável. Nós estamos nos desintoxicando de pensamentos negativos e isso que vai nos fazer bem. Então o Espiritismo desvenda tudo aquilo que parecia misterioso e até paradoxal nas palavras de Jesus e nos mostra o verdadeiro caminho para a felicidade, que passa pelo autoconhecimento e reconhecimento de que o próximo, no fundo, ele é nosso irmão e não inimigo. Nós estamos num mundo ainda marcado, né, por relações de conflito, onde interesses antagônicos se chocam, mas nós estamos aprendendo com isso. O mais importante é compreender que a vida continua e esses poucos momentos que nós temos aqui enquanto estamos encarnados,
eles são oportunidades evolutivas. Se nós aproveitarmos, ótimo, somos nós os beneficiados. Se nós não aproveitarmos, prolongamos ainda mais esse tipo de conflito, esse tipo de sensação que nos atrasa ou muitas vezes nos prejudica, não somente numa encarnação, mas nós levamos isso para encarnações futuras. Então vamos todos já buscar dentro de nós mesmos aquilo que vai nos satisfazer, que vai nos dar satisfação interior, que é a paz, é a consciência tranquila, é saber que estamos pensando no bem e nós não estamos criando para nós vínculos que poderiam gerar depois algum tipo de inimizade mais prolongada. Vamos amar no sentido essencial. Aqueles que nós gostamos, que nós temos simpatia, continuemos a fazer tudo o que nós possamos fazer dentro de um processo natural de amizade, de fraternidade. Aqueles que não gostam de nós, ou que eventualmente nós chamaríamos de inimigos, eles também estão no momento deles. Nós vamos compreender isso, vamos nos resguardar, não vamos promover uma situação hipócrita ou falsa, né? Achando que temos que dedicar o mesmo tipo de amor como nós dedicamos a alguém conhecido que nós gostamos, mas nós vamos amar no sentido de não prejudicá-los, de não fazer com que o mal prolongue esse tipo de vínculo. Esta é a mensagem que Jesus nos traz. Esperemos, que nós possamos refletir sobre ela, sempre buscando aquilo que vai nos tornar cada dia melhores. Muita paz a todos.